Aqui vamos nós. Então, boa tarde. E acho que a primeira coisa que temos que dizer é que é tão bom estar aqui. E parabéns, Isabel. Parabéns ao Teatro de Marionetas do Porto. E muito obrigada pelo convite para fazer parte desta celebração de 33 anos de um percurso tão rico e tão inspirador, pela forma tão apaixonada e generosa como têm vindo a abraçar e a manter vivo este projeto iniciado em 1988 pelo João Paulo Seara Cardoso com a criação da companhia. Mas obrigada também pelos muitos momentos em que nos fizeram sorrir, emocionar, em que trouxeram tanta beleza e fantasia para a vida de todos aqueles que partilharam estes espetáculos. Obrigada também por nunca terem desistido desta vontade de desenhar o imaginável e de mostrar que é possível dar forma aos sonhos. E eu quero muito e queremos continuar a sonhar convosco. Bom, mas agora estamos aqui para uma conversa informal, onde todos estão, evidentemente, convidados a participar e a tomar lugar, mas para falar deste projeto de uma perspectiva que não é muito habitual, de uma perspectiva diferente. Vamos falar dos edifícios que foram sendo habitados pelo Teatro de Marionetas do Porto. E isto porque uma companhia, um teatro, um museu, são também a arquitetura que os acolhe. E ao longo do caminho que o Teatro de Marionetas tem vindo a percorrer, imaginaram-se e desenharam-se vários espaços, arquiteturas construídas ou tão só imaginadas, casas que se exprimem a si próprias, casas que se foram moldando, que no decurso dos seus dias, das suas noites, foram sustentando as fundações e a identidade de um projeto que é muito maior do que a mera soma das suas partes. E em todos os momentos, por detrás destes espaços, destas casas, sempre o mesmo arquiteto para as pensar e projetar, com a cumplicidade e a entrega que apenas os amigos, e os amigos que também têm a sensibilidade de um artista, conseguem ser capazes. E é José Gigante, e poderia dizer que também é um senhor de muitos interesses e de muitas identidades, não é? Inspetor Gigas, poeta popular, mas é sobretudo um arquiteto que acredita na importância de fazer arquitetura com e para os outros, de construir com eles. E é alguém para quem o mundo e a arquitetura, afinal, são uma e a mesma coisa. E vai ser ele, então, o protagonista desta conversa, claro, é ele que está agora neste palco, que ele próprio desenhou, mas agora para falar da história dos edifícios que foi projetando para a companhia. Primeiro com João Paulo e depois com a Isabel. Interlocutores, os seus interlocutores que se tornaram os seus clientes, mas interlocutores muito especiais porque sabiam exatamente aquilo que pretendiam e porque nunca equacionaram outra pessoa que não fosse José Gigante para dar forma, para levar a bom porto este desafio de os construir. E o mesmo é dizer que vamos então iniciar uma viagem ao longo do tempo e, por que não, vamos percorrer também aí algumas ruas da cidade. Neste momento estamos no auditório de teatro, por detrás das duas portas vermelhas que nos separam da Rua de Belo Monte, e digamos que estamos no coração da casa-mãe. E aqui vamos voltar, mas nada como começar pelo princípio. E neste caso, o princípio é ainda anterior ao da própria fundação da companhia. É o momento em que o Gigas se cruza com o João Paulo e se inicia esta amizade tão bonita e que vai estar por detrás desta futura encomenda, não é assim? Vamos ver algumas imagens. Aqui estamos. Gigas, passo-te a palavra. Eu conheci o João Paulo em 1985. Vou ter que falar devagar,
porque eu tenho esta bela voz que vocês estão Sensual. a ver. Mas conheci em 85, precisamente num espetáculo que foi vendo, em que ele era uma das figuras centrais. Nessa altura, ele trabalhava no FAOS e estava ligado a um grupo que era o TAI, Teatro Amador de Intervenção, que tinha várias atividades no campo das artes cênicas, desde espetáculos de rua até espetáculos de sala. E nesses espetáculos já estava lá, de certo modo, o pronúncio de um teatro das marionetas, porque os espetáculos de rua em que eu cheguei a participar, uma parte que existia sempre era o teatro Dom Roberto, a Tourada, o Barbeiro, outras cenas catais. E o João Paulo era quem fazia esse acontecimento. Paralelamente, uma série de espetáculos de teatro de sombras, marionetas, que constituíam o repertório do TAI. E, portanto, eu entrei nesse universo e foi fácil fazer amizade com o João Paulo e com muitas outras pessoas que gravitavam à volta do TAI, e a partir daí fiz quase sempre férias com o João Paulo e com uma série de amigos. E, portanto, a minha entrada foi muito, digamos, natural nesse universo. E, portanto, embora não existisse como instituição, o Teatro Marionetes já existia naquela série de espetáculos que o João Paulo fazia, em que depois foram, digamos, o Teatro Marionetes começou a encarnar o corpo, de tal modo que quando aconteceu em 88, antes desta sala existir a fundação do teatro, foi uma coisa perfeitamente natural. Portanto, isto acontece, estamos em 88 e é exatamente no âmbito do Festival de Charleville-Mézières que se funda a companhia. Mas, entretanto, vamos dar um salto de 1988 para 1991. Ou seja, de uma primeira paragem, onde chamemos-lhe deste encontro de amigos, de repente passamos para a segunda paragem, que é, digamos assim, a escolha de um lugar para morar. Esse lugar que deveria ser feito, e foi o primeiro teatro a ser feito de raiz para marionetas, que deveria ser um espaço onde mãos ágeis pudessem dar vida às marionetas. Não existe projeto sem cliente, já percebemos como de facto aqui é tão importante e tão especial esta relação entre o cliente e o arquiteto, mas precisávamos de um lugar, é aí que se encontra e então se toma a decisão de escolher este edifício que estava aqui na Rua do Belmonte, mas é muito importante situar e lembrar que em 1991 isto não era ainda a parte da cidade tão dinâmica e viva como nós a conhecemos nos dias de hoje. Era exatamente o ano em que a nossa Câmara ainda estava a fazer a apresentação à Unesco para a candidatura que só chegará mais tarde, em 96. Portanto, há uma antecipação daquilo que viria a ser um lugar de referência da cidade, ou que estava a ganhar de novo outro corpo. Mas, para além do lugar, há a função. Um teatro por si só tem que cumprir um programa específico, tem que ter lugares visíveis, invisíveis para o público, para a companhia, para as oficinas. E neste caso, ainda por cima, há um teatro que é para marionetas.
e ele vai, inclusivamente, estar muito ligado também àquilo que são os espetáculos da própria companhia. Nós estamos a ver aqui imagens de Miséria. Isto é muito importante, não é? Miséria, que é talvez, para mim, a obra-prima de João Paulo, é um espetáculo que marca, de certo modo, a apropriação deste espaço. Ainda em Estaleiro. Sim, Ainda João Paulo em fez uma estreia só para uma série de pessoas conhecidas, amigos, e estava, digamos, desossado, estava com andaimos, o estuca a cair, demolições. Então, sentamos ali umas tábuas e ele fez o espetáculo aqui, onde estamos. Foi um espetáculo. Estava lançado. Emocionante, pela própria qualidade dele próprio. Mas depois, porque sabíamos que estávamos na porta de entrada para o que viria a ser. Era a apropriação da casa, desse espaço para morar. Tem um significado muito particular para todos que estivemos aqui. E depois era um espetáculo em que o João Paulo manipulava diretamente as figuras. Ele estava presente o corpo inteiro, que foi uma cena que foi ganhando forma, inicialmente de espetáculos que eu vi antes disso, era tendencialmente uns manipuladores estavam ocultos, no Esopo já apareciam uma imagem, mas na Miséria havia uma relação direta, quase de pai para filho, na manipulação das figuras. Era uma coisa muito engraçada. É um palco que tem que ser pensado. Durante as feiras, o João Paulo não parava de pensar e brincava com as coisas. E eu via muitas vezes ele gostava imenso de crianças. Aliás, era uma fotografia com o meu filho mais velho, que não largava o João Paulo por nada. Então pegava nos bonequinhos e contava histórias. Portanto, a presença, o teatro estava no cotidiano, antes de existir. E Miséria vem, isto é uma interpretação pessoal, não percebo nada disto, não é? Mas o João Paulo é uma relação muito inovadora para mim entre um ator, digamos, e um cenário e as peças que estavam ali. E tinha alguém que o compreendia muito bem quando é chamado, de facto, estamos a falar de um projeto de reabilitação, apesar de tudo, não é? Tínhamos existências, tínhamos uma escala relativamente contida, mas alguém que é capaz de ajudar dentro desta pequena dimensão, que é o mais difícil a fazer com pouco, e há aquilo que eu tenho conhecimento com orçamentos muito limitados, alguém que tem essa vontade de fazer e essa capacidade de ajudar a encontrar soluções aqui para que isto ganhasse vida, não é? E vejam só como o espaço realmente tem esta expressão e é tão atrativo e chama aquilo que não se vê para quem entra, as pessoas vêm, percorrem estes espaços, mas isto não é visível, mas é absolutamente fundamental para a vida da própria companhia, para aquilo que está por trás dos espaços, não é? Foi um desafio difícil. Todos os projetos que fiz para o teatro, exceto o que vamos ver... Já vamos, não vamos antecipar. Okay. Os projetos concretizados eram projetos deste tipo. Portanto, para já eram em espaços alugados, não eram pertença. Portanto, não se justificava fazer uma obra caríssima. Portanto, foram feitos com a massa que existia
Com a máxima contenção, não é? Usar sempre possível manter elementos que existiam, por exemplo, aqui, quando viram madeiras claras, são as que já estavam aqui, madeiras mais escuras são as que pusemos. E foi um projeto feito por pouco desenho. Havia um desenho que era quase um guião, digamos, na obra, e depois muito feito aqui, em obra. e feito não só por mim, portanto, João Paulo e outras pessoas no teatro acompanharam, e foi feito uma cumplicidade entre mim e eles. E foi sendo feito Foi crescendo, não é? Mas de uma forma segura. E com elementos que são muito identificativos. Ele tem uma identidade muito própria. Estas portas, esta escolha da cor, as madeiras, tudo isto ajuda a que nos sintamos tão bem. É engraçado que hoje, quando entramos aqui, dizíamos, sentimos-nos em casa. E é esta dimensão de casa. É uma casa pública, mas que não perde este ambiente de acolhimento a quem a visita. E estamos então aqui e temos que dizer também, porque é importante referir, que este é um projeto que ganhou uma menção honrosa, que na categoria de reabilitação do Prémio Nacional de Arquitetura, promovido pela Associação de Arquitetos Portugueses e pela Secretaria de Estado da Cultura em 1993, que é então a data da inauguração, e de novo com um novo grande êxito da companhia, que foi o Vai na Batalha, não é? Mas, entretanto, falando, e nós falámos aqui em escalas, vamos definitivamente agora dar um salto para 2001 e vamos deixar esta procura do lugar para morar para, num momento de euforia da própria cidade, vivia-se o Porto Capital Europeia da Cultura, 2001, e entretanto é também o tempo da companhia que se vinha a consolidar, de lutar por uma utopia, afinal, não é? E é nessa altura que surge esta coisa absolutamente incrível, que também ele, do texto que estava inicial, há uma frase que eu retiro, que se cria em permanente inquietude, mas que era um salto em frente, teria sido um desafio magnífico, porque pela primeira vez não teríamos apenas um processo de reabilitação, embora as pré-existências determinassem, mas seria um espetáculo, uma casa construída de raiz e um espaço que também viria a reconstruir não só um novo lugar ou uma nova imagem para a companhia, mas também para a própria cidade. Estávamos a falar de uma frente de eleição da cidade. Vamos então tentar explicar um bocadinho, desvendar então o que era este museu auditório que ficaria na finitude das ruínas do convento de Monchique. Camilianas Memórias. Ora, vamos lá. Portanto, o terreno é este que estão a ver, atualmente está ocupado por outro edifício. E tinha esta frente, junto ao rio, e pouco profundo, mas bastante largo em termos de frente. E estava paredes meias com o convento de Monchique. E uma coisa curiosa é que, podes voltar aqui atrás, sim, vamos aqui. Vamos ali do lado direito ao fundo, umas janelinhas. Aquela parte faz parte do pertence ao terreno. Era uma construção que dentro era quase uma cripta de uma igreja. Era aquela que ia a seguir? Exato. Portanto, era um espaço abovedado com três alturas de pé direito, mas completamente aberto, pertencia ao terreno. Isso foi um dado importante, porque ao chegar e ver aquela fachada com janelas e tudo acuada, lembramos que era um tema interessante. E depois o projeto, vamos ver aqui este corte, do lado esquerdo, em que vemos atrás, em corte, a tal existente, e nós criamos um foyer
dentro do espaço do edifício, que não foi a que tinha a altura daquela fachada. Portanto, dentro do foyer, víamos a fachada inteira, quase como se fosse um cenário. Ora bem, vamos Aqueles ver grandes espaços. a fachada que preencheria tudo isto aqui, não é? Todo a largura. Isso seria a fachada junto à rua, que era uma fachada que no piso inferior não tinha espaços de público, eram as oficinas, sala de ensaio, porque por já pensávamos que pudesse haver uma cheia ocasional. Portanto, tudo estava previsto. Tudo estava mais claro. O público ia para o piso de cima. Depois, em frente à fachada, o chão passavam elétricos, autocarros. Portanto, queríamos que o público já estivesse por cima dessa zona. Então, a ideia era um bocado a ver. Vamos à próxima. Seguinte. Vamos aqui pode ser este. Vamos do lado esquerdo da sala de espetáculos, do lado direito vamos ao tal foyer com aquela fachada que está assim cinzenta, correspondia a 3 pisos do edifício. Esses pisos tinham sempre uma zona percorrível adoçada à fachada, e, portanto, as pessoas que entravam haviam um percurso sempre junto à fachada, quer para aceder à sala de espetáculo, quer para visitar o museu nos pisos superiores. Porque a questão é que havia, de facto, e foi muito bem pensado, havia inclusivamente dentro da equipa elementos que estavam também a trabalhar especificamente o projeto museológico, não é? De museu para acompanhar. Portanto, nunca nos esqueçamos que tinha as duas valências reunidas, inclusivamente para além daquilo que era ao lado das oficinas e o lado administrativo, digamos, de acolhimento da companhia, não é? Portanto, era um processo bastante complexo. Isto era um projeto que uma equipa pluridisciplinar, engenharia, claro. Tinha também uma museóloga que fazia um projeto museológico. Tínhamos Ângela Guimarães e Inês Fenado, não é? Era um projeto que estão a ver aqui, é que nós chamamos um estudo prévio. Não é ainda um projeto, mas tem já, digamos, o essencial, que é o espaço, a organização e, sobretudo, uma ideia de edifício e de relação com a cidade. Claro. Sobretudo porque é muito importante perceber que isto era, de facto, um projeto que não perdia esta ligação à cidade e que inclusivamente, fazia também a ponte para a outra margem, porque ele teria visibilidade de todos os lados, não é? Mas vamos ver para a frente. A imagem seguinte, esta. O museu começava, entrava-se para o foyer e o museu começava naquela tal cripta pré-existente. As pessoas percorriam através de uma escada que já existia ao fundo, percorriam estas zonas de exposição e depois, quando voltavam ao foyer, passavam numa ponte sobre o foyer, talvez a seguinte. Vamos ver, esta tem as plantas e depois temos ainda aqui, isto já é por trás. Isto é este espaço que estão a ver antes aqui, são os tais espaços junto à fachada. No primeiro andar era o acesso à sala de espetáculos. Em cima, anterior. Esta aqui. Em cima já era um museu. Onde uma escada subia, finalmente, no piso superior. Tinha um museu e ligado a um par e uma grande varanda que podia servir esplanada do bar. E podemos perceber por aqui o impacto que poderia ter. A ideia era um bocado ser um edifício, para já com, digamos, com presença não só na margem,
mas a partir de Gaia. Cada um edifício que se cria diferentes dos outros, era um edifício em que apareciam naqueles painéis que estão na fachada. Eles corriam, eram desmontáveis, era possível fixar ali, digamos, os posters, os anúncios, Essa os tal espetáculos. permanente inquietude que também se cria para a própria companhia, não é? De uma contínua produção. E tinha a ideia que eu mudasse no tempo a posição dos painéis, dos desenhos, e era sempre iluminado de noite, exceto o andar superior, que era o tal bar Esplanada. Portanto, sempre em contacto com a rua, com o público, com a cidade, com quem todos estariam convidados, não era? Nos percursos interiores, Vamos ver o a público outra. volta sempre à fachada. Viemos Ok. 4 vezes nos 3 pisos. O primeiro andar é o foyer da sala, o segundo é a parte administrativa, o terceiro já é museu, e o quarto é museu E o último era o Bar. bar, não é? Com uma vista panorâmica incrível. e havia uma claraboia, aquela fresta, Sim. encostada à fachada de pedra pré-existente, que introduzia uma luz rasante sobre a fachada. As luzes rasantes são aquelas que deixam ver melhor os pormenores e a textura da fachada. E aqui os vemos também ali numa reunião de trabalho, Natal. Aqui foi uma Isto ainda referência. pertencia ao convento, não é? Exato, isto foi quando estivemos no terreno, estou liguei ao João Paulo e era então. Ou seja, Então. estava tudo pronto para avançar. Infelizmente correu mal, havia um acordo, a Câmara do Porto iria ceder por 50 anos O o terreno. terreno mais 20 anos opcionais e depois falhou Financiamentos. para os financiamentos. Sabe? Sempre. E também, julgo eu, há uma perda de vontade política da Câmara, ou uma mudança da Câmara. E costumo dizer que foi o Rio que levou tudo. Pois é. Mas não levou tudo. A questão é que não se desiste assim tão facilmente de concretizar sonhos. E o que é um facto é que vamos agora avançar para uma nova paragem. Porque isto não foi impeditivo, esta não concretização deste sonho maior, não foi impeditivo de que o museu tivesse, de facto, uma concretização e, neste caso, se não era junto ao rio, iria ser numa rua também bastante poética, na Rua das Flores. Mas há algumas datas que são importantes. Logo em 2002, é o aluguer da Rua das Flores e, mais uma vez, numa rua que agora nós já não conseguiríamos reconhecer em relação àquilo que é a rua que todos nós hoje vemos. Depois, entre 2004 e 2008, há o início do desenvolvimento do projeto. Em 2010, com a ausência de João Paulo, a Isabel assume com uma imensa determinação esta missão de levar então a cabo este projeto, este sonho de João Paulo, e o que é verdade é que ele vai mesmo acontecer. Vamos então revisitar, vamos perceber, de novo estamos na reabilitação, de novo se vai partir de uma casa antiga que tem que ser moldada. Agora, o programa é outro, a função é outra, não é para um teatro, é para um museu. Como é que é então pensado agora de novo, esta forma de trabalhar sobre o que há, de novo com pequenos espaços, mas sem desistir desta grandeza e desta dignidade e destas ideias maiores de chegar ao público e, neste caso, de honrar aquilo que era já um percurso com muitos êxitos, não é? Estamos já a ver aqui algumas imagens, acho que é perceptível aquilo que estava a dizer, não é? Já não reconhecemos a rua como ela está. Que tal falar-nos um bocadinho deste projeto, Figas? Ok, isto é uma casa,
uma planta muito estreita e profunda, tem 3 pisos e uma cama. E a Igreja de São Paulo é essencialmente um museu que podia ter na parte de entrada, no piso lá são exposições temporárias e acontecimentos vários, até ações educativas. Tinha na cava um apoio, digamos, oficinal, e depois nos pisos de cima tinha essencialmente a exposição do acervo do teatro, não é? Criando cenas de alguns espetáculos. Mais uma vez, vai pegar no edifício, mantê-lo a sua estrutura, o que é essencial, e alterar, digamos, a configuração interna. Entrava-se, tinha pequena recepção, estamos a ver, e depois ligada esta recepção, a tal sala, que estamos a ver aqui, por exemplo, uma pequena sessão para um número limitado de pessoas. Mas tinha múltiplas valências, não é? Aqui uma exposição multimédia, Joqueiro Pedro Tuzela. Aqui poderá acontecer muitas coisas variadas. E depois, vamos aqui a um corte, havia uma escada que nós alteramos. A escada foi ligeiramente alterada e levava-nos aos 2 pisos superiores. Vamos ver, aqui é a passagem para a escada, e que temos a escada a cruzar o piso intermédio. Este piso intermédio destacava-se no lado esquerdo uma grande vitrine que tinha o cenário do Bizena, estava ali metido dentro, e depois, digamos, a exposição não era fixa, ia-se espontâneo. Portanto, aquilo que era uma exposição permanente, espaços de exposição temporários, espaços para encontros, espaços digamos, para projetos educativos, algo em movimento. É sempre esta ideia de movimento que percorre, não é? Que percorre o espaço e que é muito bonita. Vamos continuar aqui, tentar. Este era o tal corte, as escadas. Aqui também há uma escadaria. Reparem que as escadas são meio tortas, não estão bem alinhadas. Não é erro. Não, porque a escada antiga está lá de baixo. Nós só, praticamente, o que fizemos foi capear, não é? Colar madeira nova em cima, porque elas estavam completamente... O que lhe dá um ar ainda mais, uma força, e é genuíno, é respeito também pelo aquilo que é a própria memória do próprio espaço, assim não se perde esta camada que está ali, não é? E no piso intermédio, ainda me deu o soalho novo, mas no piso superior... era o estamos outro, a ver aqui, é este? Pode ser. Aqui já é o soalho que existia. Depois, coisa engraçada, tinha umas árvores de madeira, estão muito baixas. São vários pontos de vista. Mantivemos, mas envolvemos as árvores com as placas de gesso costurado. Que as escondem, não é? Um molho barato, não é? De fazer a coisa. Exatamente. Acho Mas muito projetos eficaz, mas muito eficaz. tem que haver um sentido, acho eu, um pouco pragmático e também despojado. Claro. Não ter menos preconceitos de ter que meter madeira toda à vista. Estava feia, estava podre, tapa-se. Vamos tapá-la. Não havia dinheiro para mais. É arranjar-lhe uma pele sobre o osso, que cobre o osso, pronto. E funciona, e o espaço era realmente muito bonito. E o que é curioso, e o que
É curioso, não é um paradoxo, é estranho, não é aquilo que eu própria me lembro também como visitante do museu. Entretanto, depois de tudo isto, a cidade ganha de facto aqui uma nova vida, um grande eixo turístico que vem ainda afirmar o sucesso desta aposta nesta rua, na forma como todo o projeto estava concebido e estava realmente a funcionar, mas aquilo que dita o seu sucesso também vai ser um bocadinho aquilo que vai ditar depois o seu abandono, não é? Estamos a ver, mesmo quando já depois de concluída, ainda continua a ser bastante diferente. Vamos? Sim. Aqui? Aqui pegamos um bocado modo, digamos, mais limitado na ideia de a fachada poder conter desenhos e motivos ligados Esta fachada mutante ao sempre, imaginário do teatro, dos espetáculos, que é o que está nesta fachada. Para trazer sempre algo de novo, não é? Há um aspecto curioso que a Isabel lembra-se, que é a porta de entrada. A porta me parecia muito danificada e eu suponho que foi ela que teve a brilhante ideia de então a subir, que a porta ia ter que ser reparada, seria quase ciclo em ciclo de espetáculos. Quer dizer, a porta ia sendo modificada. Havia sempre um convite renovado para se entrar, não é? Logo a partir da porta, é este sempre dar a mão. Mas então passamos por essa conquista, já temos um museu também, mas entretanto vamos aqui visitar aqui o Gigas, o poeta popular, que escreveu isto. Na sua eterna magia, velha, nova, sem idade, nasceu o museu um dia aqui na nossa cidade. Mas um dia aconteceu que o destino malvado obrigou esse museu a mudar para o outro lado. E entre bonecos e cores, para não secar a fonte, despediu-se das flores e rumou a Belo Monte. Ou seja, vamos entrar na quinta paragem, sim, porque é uma mão cheia. Houve um regresso a casa. Mesmo estando na Rua das Flores, havia uma proximidade, de facto, entre a casa-mãe e entre o museu. Mas agora, essa era uma proximidade evidente, que ainda trazia de novo também pegar num espaço pré-existente que antes tinha sido um armazém e moldá-lo de forma a que pudesse conter a essência e o espírito daquilo que tinha sido, ou que estava a ser, que apenas funcionou durante 3 anos, é bom dizer, 2013 a 2016, aquilo que estava a acontecer na Rua das Flores e transportá-lo para aqui, quase como o mago Merlin, não é? Tentar fazer com que tudo coubesse aqui. Como fazer? Era um desafio enorme, não é? Era preciso coragem também para enfrentar. Como é que foi, do ponto de vista do arquiteto, lidar com isto? O processo é sempre o mesmo e é sempre diferente. O tempo abarca as coisas. Mas ao operar-se um espaço agora com uma escala mais pequena, para desempenhos com o teatro. Este diálogo. O que tinha a vantagem, segundo a vantagem da própria gestão do espaço. Então, não é mesmo preciso paredes meias. Não é preciso ter um pessoal específico lá embaixo nas flores. Claro. Aqui, Portanto, vamos olhar para o que se ganha, não é? É muito curioso porque vamos buscar novamente a escala desta sala. Esta sala super magnífica, sobretudo para espetáculos de pequena escala. Não era suficiente para os grandes espetáculos. Tem o João Paulo Anciar um espaço com outras possibilidades cênicas. Mas esta origem, este tamanho, tem a ver agora com o tamanho do próprio museu. Eu, pessoalmente, até, digamos,
fiquei mais, atualmente estou mais agradado. Com esta solução. Sou um otimista. Tenho que acompanhar as circunstâncias. Mas acho que esta ligação que existe agora tem uma escala muito particular que tem muito a ver com a origem. Um reforça o outro, não é? Houve das nossas conversas uma frase que eu retive e que diz tudo. Um projeto faz-se com o que tem de ser, com o que há. E depois, há só que estar naquilo que se faz e não voltar as costas, não é? E de facto, só assim é que se consegue encontrar não a dificuldade, mas sim a solução. E isso é muito bonito. Nós estamos, creio eu, que praticamente a avançar e acho que já tínhamos falado de toda esta história, da beleza de toda esta história, desta entrega aos projetos, e fui repescar um pequeno texto que tinha lido, algures do Gonçalo M. Tavares, sobre aquilo que é a arquitetura e a sua relação com a natureza e com o amor, mas que acho que se adequa e faz uma bela síntese de tudo o que é este processo e que, se tiverem paciência, não resisto a ler. Não basta ao arquiteto dominar os concretos valores do peso das coisas e da distância entre elas. Paredes, vazios, funções, tetos. O arquiteto deverá também saber manipular os materiais do pressentimento, que são a base do ofício do poeta e do artista. Há edifícios que instalam o instinto do orgulho e da individualidade orgulhosa e criativa nos seus utilizadores. Tal observação parece evidente. E eu agora faço uma parte mais do que evidente quando nós olhamos para este teatro. Ele diz-nos também que o que importa é o que resulta da relação entre as coisas, da ligação entre as coisas. Não te curves senão para amar, aconselhava o poeta René Char. O que poderá fazer então o arquiteto? De um modo simples, medir o espaço. Tirar o medo ao espaço, de modo que a resultante seja o edifício sobre o qual os homens e as mulheres digam entre si, alto, lá dentro curvo-me apenas por amor. Se tal suceder, eis que o arquiteto não fez apenas arquitetura, construiu um fragmento de discurso amoroso. E é um pouco aquilo que acontece aqui. E aqui nestes espaços, eu diria que habita o tempo, e tal como recorrendo a um outro autor de quem gosto muito, que é o Joseph Kekles, a forma humana do tempo é memória e o seu outro nome é narrativa. E a narrativa faz-se continuando, recortando o que está, e continua de facto a cada nova produção, a cada nova exposição, e hoje temos uma nova exposição para visitar. E que vontade de continuar este movimento. Como é bom então celebrar estes 33 anos e imaginar naqueles que venham e nunca sabe, nos próximos desafios ao arquiteto, não é? Gigas, acho que se calhar vamos então encerrar este momento, que este é também um momento de homenagem. Era o que dizia, este não é um simples projeto de arquitetura, não é a simples história de uma companhia, de um teatro, de um museu. É a história da relação entre todas as pessoas que o ajudaram a construir e que continuam a construir. E é muito bonito que os arquitetos também tenham direito a serem os protagonistas, a estarem, afinal, nos palcos que eles sonharam. E às gigas de sobremaneira. Eu só posso aplaudi-lo. E aplaudir o teatro, claro. Parabéns. E têm uma ideia tão absolutamente concreta do que querem. Eu posso falar disso porque ainda há bocado estava a falar aqui com as meninas atrás do que o João Paulo sabia o que queria. E nisso era um mestre. Essa questão do teatro de autor, nesta escala, tem tudo a ver realmente com arte. É uma coisa, é uma dimensão da qual às vezes até me sinto ridícula a falar, mas que não acontece sempre no teatro. Embora, quando falamos de teatro, estejamos a falar de uma atividade conotada com a criação artística. E no caso do teatro de marionetas, que o João Paulo inventou e praticou, essa dimensão da autoria e da mestria sempre esteve muito presente. No meu caso, acho que ele era tão mestre
que uma pessoa nem se apercebia daquilo que estava a aprender quando trabalhava com ele. E a dimensão da modéstia, quando se aprende, era uma coisa que era evidente quando se trabalhava com ele. Precisamente ele sabia exatamente o que queria. E eu, passados muitos anos de ter trabalhado com ele em determinados espetáculos, ainda estou a descobrir de que maneira é que aquilo que aprendi me serviu na vida para coisas completamente diferentes. Por exemplo, agora estou a trabalhar muito em cinema de animação. E a escala tem tudo a ver com isto. Quando começamos a ter esses espaços em que a soberba impera, a relação de aprendizagem desvanece. É um acreditar muito grande, é ter muito para dar, é ter essa generosidade e essa modéstia que afinal é sinónimo de grandeza, diria.